Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, quero saudá-los com a maravilhosa graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos reunidos sim, não presencialmente, mas estamos juntos para honrar aquele que nos deu vida, nosso Criador, aquele que tem nos mantido, o nosso sustentador, e aquele que é o Redentor das nossas almas. Vamos então, com muita alegria, como eu disse, exaltá-lo, engrandecê-lo. Eu quero pedir que logo agora você já abra a sua Bíblia, no Salmo 66. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, dando início ao culto desta noite. Vamos prestar culto, iniciando agora com esse salmo, Salmo 66, de 1 a 9, e eu vou ler que diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Até o versículo 9, o texto sagrado que nos convida a aclamar a Deus junto com toda a criação. Ele diz: aclamai a Deus toda a terra. E é isso que nós vamos fazer agora, salmodiar a glória do nome do Senhor, dar glória ao seu louvor através de um hino dos nossos hinários, o hino 163, Direção Divina. Esse hino foi composto por uma missionária aqui no Brasil, Sarah Calley, e que fala da maneira como Deus se envolve comigo e com você, nos sustentando e dirigindo as nossas vidas. Vamos cantar Direção Divina, hino 163. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao céu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá.
cativo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio. Forte é seu braço, insone o seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos orar nesse instante, adorar o nome do nosso Deus, aquele que dirige o nosso destino, não é? Aquele que tem o futuro das nossas vidas em suas mãos, aquele que para quem não existe acaso, porque Ele, o grande Pai, como cantamos aqui, vigia o nosso caminho. Vamos orar? Ó Deus grandioso, Senhor, nosso Criador, nós te louvamos nesta hora, Deus, primeiro por aquilo que o Senhor é em nossas vidas e tem feito, ó Deus, em nós, através de nós, ao nosso redor. Te louvamos também pelo privilégio, pela grande bênção deste momento de culto. O teu povo tendo, ó Deus, um mesmo foco nesta hora, que é a tua palavra, que é receber do Senhor, mas ainda antes disso, que é exaltar o nome do Senhor. Realmente, ó Deus, que toda honra e glória sejam dadas ao Senhor, na nossa vida e neste mundo. E nós te louvamos, ó Deus, por aquilo que nós cantamos agora. Obrigado, ó Pai, porque ainda que estejamos envoltos em tristezas tantas vezes, em dúvidas, é o Senhor, são as tuas mãos que nos dirigem, que dirigem o nosso destino. Acaso, coincidências, não existem, porque tudo está sendo conduzido pelo Senhor. Nós te honramos, ó Deus, nesta hora, e te agradecemos por estas coisas, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agora, irmãos, como temos feito nos últimos cultos, vamos lembrar dos nossos irmãos do grupo Emanuel. Na semana passada nós tivemos a bênção de louvar a Deus com o nosso coral, Melodia de Vitória, e hoje o faremos nesta hora com o grupo Emanuel. Nossa fé não seja
Glória a Deus, não é, irmão e irmã? Porque este hino celebra o autor e consumador da fé. Esse hino também louva a Deus pela bênção da fé, por podermos dizer, creio em ti. Isso é bênção do Senhor. Eu convido você agora a abrir mais uma vez a sua Bíblia. Nós vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 9. E eu vou fazer a leitura. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que texto maravilhoso, irmãos. Um texto que fala que nós fomos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, nós que somos guardados pelo poder de Deus. É um privilégio ser filho do nosso Senhor, servi-lo também é um tremendo privilégio. E nós vamos agora entoar cânticos, cantarmos cânticos ao Senhor, que celebram aquilo que Ele é, como já falamos hoje, e aquilo que Ele sempre tem realizado. Você se lembra daquele texto de Isaías que fala que Deus trabalha para aquele que nele espera. Portanto, com base nisso, nós podemos cantar em qualquer circunstância. Podemos cantar com alegria, não é? Em todo tempo. Aliás, este é o nosso primeiro cântico da noite. Vamos celebrar ao nosso Deus, dizendo que que em todo tempo Ele é o nosso Senhor, nossa alma se alegra nele e nós queremos engrandecê-lo em todo o tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Seu glória
nós podemos nos alegrar no Senhor em todo tempo, em todo tempo. Vamos mais uma vez celebrar aquele que tem o poder para salvar, é o autor da nossa salvação. Vamos cantar ao nosso Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém, irmão, irmã. E esse tem poder para salvar deve ser bem entendido, não é? Porque a palavra de Deus diz que Deus em Cristo não apenas tem o poder para salvar, de fato Ele salva,
efetivamente Ele salva. Mas graças a Deus que logo na sequência, em que fala que Cristo tem poder para salvar, isso não é uma mentira, é uma verdade, mas ele complementa dizendo que Ele para sempre é o autor da salvação, uma salvação completa. Ele não apenas tem o poder, mas Ele de fato salva, e todo aquele que já foi alvo da bondade do Senhor, já foi alcançado pelo Evangelho, pela graça do Senhor em Cristo, aquele que está salvo, ele pode glorificar a Deus por isso, porque Deus é bom. E é isso que nós vamos agora cantar. Ele continua sendo bom. Milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Glória ao nome do Senhor. E nós vamos cantar de novo, que então chega o dia de viver tudo que se aprendeu. Vamos juntos? Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Glória ao nome do nosso Senhor. A Ele toda honra e glória. Ele é o Deus imutável. Ele não tem alteração, nem de humor e nem muito menos nas suas promessas. Ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Ele continua sendo bom. Amém. Irmão e irmã, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos meditar nesta noite neste livro, pequeno livro, mas, como dizem os gaúchos, onde ali estive por tanto tempo, que baita livro, o livro de Ruth. Nós podemos aprender e muito desse
desta porção do texto sagrado. Eu convido você então a abrir no capítulo 1 do livro de Ruth. Nós vamos ler do versículo 1 até o capítulo 2, o versículo 13. E depois também vamos ler o capítulo 4, uma porção ali, mas começando de Ruth 1, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porquanto, ou porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça?
Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Agora, irmãos, nós vamos ler no capítulo 4. Capítulo 4, último capítulo do livro, a partir do verso 13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, o homem, o ser humano, sempre teve muitas crenças tiradas da sua própria mente sobre o curso que este mundo segue. Em meados do século XIX, uma crença chamada deísmo sugeria, na época, que Deus havia criado o mundo, mas a partir de então ele não atuava mais no mundo. Deus havia estabelecido leis fixas para todas as coisas, e então o mundo simplesmente seguia o curso dessas leis, sem nenhuma interferência do Criador. Nesta visão, o mundo então seria uma máquina. Na visão do deísmo, o mundo seria uma máquina que Deus acionou e que agora trabalha por conta própria. Por outro lado, irmãos, esta não é a única heresia, mas na história da igreja nós temos também, até bem mais recente, nos nossos dias, a chamada teologia relacional. Um outro desvio doutrinário muito sério que surgiu entre os evangélicos. Para os adeptos dessa teologia relacional, Deus não conhece o futuro. E Deus vai mudando no seu relacionamento com o ser humano. A onisciência divina diz respeito apenas ao passado e ao hoje, e ao presente. Eles dizem, mas o futuro ainda está em aberto. O futuro em aberto. Para quem segue a teologia relacional, o futuro vai se moldando às próprias escolhas humanas, às minhas escolhas e às suas escolhas. E aí é que o futuro vai se formando. Imagino se isso, só fico imaginando se isso fosse verdade, porque a Bíblia nega enfaticamente isso. Atente, irmãos, que se Deus não conhece o futuro, de acordo com a sua presciência, então, se Ele não determina as coisas que acontecem, de acordo com a sua providência, portanto, então quem dirá quem vai ditar as normas de tudo? Quem é que vai estar no controle desta embarcação que é a vida, do controle deste mundo? O acaso?
Seria talvez como a letra daquela música popular brasileira, que diz que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Que coisa, não? E olha que tem muito crente cantando essa música. Uma música totalmente, completamente antibíblica. Mas neste cenário antibíblico, por mais que Deus se esforçasse para se relacionar comigo e com você, haveria uma força maior do que a dele, maior do que ele, a terrível força do acaso. E o acaso poderia vir e frustrar os planos de Deus. E Deus pode ser um Deus assim tão ignorante, tão impotente. Enquanto o poeta piedoso escreveu, e nós cantamos até hoje, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas eu sei em quem tenho crido, eu acredito, eu creio em ti, como nós hoje louvamos a Deus com o grupo Emanuel, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. Enquanto o poeta ali, usado por Deus, escreveu estas linhas, a teologia relacional propõe outra coisa, não é? Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas eu sei de alguém que também não sabe. E nada poderá fazer para guardar o meu tesouro até o dia final. Aliás, dia final, existe isso? Isso é o que pensa a teologia relacional. Que tristeza, irmãos. Que coisa terrível. Que falta de esperança. Porque o nosso futuro não está em aberto. Lembre disso, irmão e irmã. O seu futuro não está em aberto, sendo moldado de acordo com o seu caminhar, de acordo com as suas escolhas humanas, que são tão incertas, tão instáveis, tão pecaminosas, não. Deus conhece o nosso futuro e o determina. Salmo 139, que no teu livro, disse o salmista, no livro do Senhor estão escritos todos os nossos dias, cada um dos nossos dias escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Por isso, irmãos, eu creio que nós precisamos falar da primeira divisão, por assim dizer, da nossa mensagem de hoje, que é a respeito da realidade da providência de Deus. A providência de Deus, irmãos, é uma doutrina muito cara aos cristãos, mais de perto ainda aos cristãos reformados. É um ensino que transparece por toda a Escritura Sagrada. É como se a Bíblia transpirasse a providência de Deus de capa a capa. É curioso olhar, interessante, não é muito melhor que curioso. É muito interessante, irmãos, olharmos, lermos a Escritura Sagrada sob o prisma da providência de Deus, e nós vamos encontrar a ação providencial de Deus em tudo. Nós podemos definir a providência como a atividade do Deus triuno. É assim que definiu o reverendo Heber Carlos de Campos, no seu livro A Providência e Sua Realização Histórica. Podemos defini-la como sendo a atividade do Deus triuno, por meio da qual ele provê as necessidades das suas criaturas, preserva todo o universo criado, dirige todos os caminhos individualmente, governa toda a obra de suas mãos, retribui todas as obras más, e concorre em todos os atos de suas criaturas racionais, sejam atos bons ou maus, de modo que nada escapa ao seu controle. Isso significa, irmãos, que Deus, o grande Criador de todas as coisas, não só sustenta, mas Ele governa, Ele administra soberanamente tudo o que criou, por meio do seu grande poder, com o objetivo de fazer cumprir os seus decretos eternos. É o que você já leu lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, verso 35. Eu creio que você já leu. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Portanto, a providência divina nos ensina que nada ocorre por acaso. Nada ocorre por sorte, senão que as coisas que acontecem pela vontade e pelo decreto de Deus. E é nesse sentido, irmãos, que nós podemos recorrer também aqui a um de nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, que declara
que pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Irmãos, eu fico aqui, como é a palavra, embasbacado com esta definição, mais ainda de perto com esta frase final: desde as coisas maiores até as coisas menores, os grandes acontecimentos da vida e deste mundo, mas também os detalhes, os pormenores, aquilo que me atinge quando de repente ninguém sabe, desde a maior até a menor. Assim é a ação providencial do Deus em quem temos crido. Então, com base nisso, irmãos, nós vamos analisar em que a providência se manifesta, ou como esta providência se manifestou, o contexto dessa providência na vida do casal aqui citado, Boaz e Ruth. É muito interessante e é necessário que, ao examinarmos o texto sagrado, nós vasculhemos o contexto, é o pano de fundo, não é? O que é que estava acontecendo ali? O livro de Ruth começa falando da ação providencial de Deus, mas ele começa falando, sobretudo, de uma situação menor por se tratar daquilo que acontecera com a família de Noemi, de Elimeleque, e eles migraram para Moabe. Trata-se dos momentos difíceis pelos quais essa família passou, mais de perto Noemi, não é? A sua mulher de Elimeleque. O texto fala também sobre como ela sofreu com a morte do marido, diz o verso 3. Também o texto relata o casamento dos seus filhos com duas estrangeiras, as moabitas Ruth e Orfa. E também 10 anos se passaram e a morte ainda prematura de seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então, irmãos, o contexto era de luto. Em 10 anos, essa mulher perde o marido e os 2 filhos. E fica agora ela com as suas 2 noras. O foco da narrativa muda um pouco, irmãos, quando Noemi, mesmo tendo retornado a Judá, porque era um tempo de escassez, de fome, e ela ouviu que lá na sua própria terra, a terra de Judá, Deus havia se lembrado do seu povo. E ela então retorna a Judá, mesmo tendo começado o caminho de volta, ela se apresenta, na verdade, sem esperança quanto ao futuro. Ela se mostra como alguém que já havia perdido a esperança, já que havia perdido marido e filhos, não é? E ela expõe essa amargura quando ela, até, isso é muito interessante, ela falando para as noras, diz que ela estava amargurada pelo Senhor ter descarregado contra ela a mão dele. Muito interessante, irmãos. Alguém que mesmo diante da dor, ainda via que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí ela resolveu dispensar as suas noras. Ela queria voltar para Judá, para Belém, mas ela então conversa com as suas 2 noras. Orfa chora em voz alta, mas retorna para casa. Ruth, no entanto, insistiu, tanto insistiu, que acompanhou Noemi nesse caminho. Todos esses eventos, irmãos, servem mais especificamente como introdução, na verdade, à história de Ruth, porque é Ruth, humanamente falando aqui, a grande protagonista desse livro, e a partir do versículo 15 do capítulo 1, é sobre ela que nós vamos falar, é nela que o foco está concentrado. No capítulo 2, nós vemos registrado que ali em Belém, já ali, Ruth se dispôs a ir ao campo para apanhar espigas, a fim de obter provisão para si, para a própria Noemi. E o verso 3 do capítulo 2 diz que por casualidade ela entrou na parte que pertencia a Boaz.
Nós devemos tomar cuidado, irmãos, na interpretação desse termo, né? Por casualidade. Nós acabamos de dizer que não existem acasos, e de fato não existem. O que esse termo quer enfatizar, irmãos, é que isso ocorreu sem que Ruth tivesse planejado. E nós entendemos, ela nem sabia de quem se tratava Boaz, nem sabia qual era o campo dele, onde os servos dele estavam ali fazendo a colheita, não é? Então, de fato, para Ruth, ela nem pensava, ela não planejou ali estar, ela não premeditou o encontro com Boaz, porque, como disse, ela nem o conhecia, ela foi dirigida pela generosa providência de Deus. Humanamente falando, por casualidade. Mas, como cremos num Deus providente, que cuida da história macro, mas também dos detalhes da nossa vida, né? Ela se encontrou com Boaz ali, que era um parente próximo. E isso na lei ali, que os judeus sempre observavam, na lei mosaica, queria dizer que ele, Boaz, é que seria o seu resgatador. Enquanto ela colhia as espigas ali, Ruth despertou a atenção de Boaz, que procurou então colher mais informações sobre ela com os seus servos. As informações dadas a Boaz foram as melhores possíveis. Na verdade, irmãos, a reputação de alguém que é temente a Deus, como nós veremos daqui a pouco, precede esse alguém, não é? E foi isso que aconteceu com Ruth. Ela foi apresentada como uma mulher de caráter, como uma mulher de comportamento honroso, e Boaz lhe falou diretamente, então, oferecendo-lhe proteção, oferecendo-lhe provisão. E ali, com certeza, irmãos, surgia uma atração, e o que parecia uma simples coincidência, acaso, na verdade mostrou o tempo perfeito da providência divina. Ruth retornou naquele dia, depois de um dia de trabalho ali, retornou para casa onde estava Noemi, contou para ela o que havia acontecido naquele dia, e Noemi imediatamente, diz o texto sagrado, interpretou tudo aquilo, todo aquele acontecimento como a provisão de Deus para com ela, para com Ruth. A providência do Senhor, ela diz isso no capítulo 2. Então pense comigo, um relacionamento imprevisto aos olhos humanos, surge num contexto sociocultural improvável, coordenado por atitudes atípicas de pessoas, até então, pelo menos, sem expressão. É assim, irmãos, que Deus estabelece aqui o preâmbulo monárquico de Israel. Deus trabalhando para que logo mais à frente, não muito distante daqueles dias, viu? O rei Davi pudesse assumir o seu trono, porque desse relacionamento nasceu Obed, pai de Jessé, avô de Davi, o grande afamado rei de Israel, pecador como eu e você, mas o rei que marcou história ali no meio do povo de Deus, de quem descende o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, não é? Irmãos, nós podemos louvar a Deus, porque o contexto já mostra a ação providencial, já mostra o Deus providente agindo soberanamente. Mas nós podemos caminhar um pouco mais na nossa mensagem hoje, irmãos, e podemos falar agora dos instrumentos da providência de Deus, aqui neste relato, aqui neste momento da história do povo de Deus. Irmão, irmã, o Deus providente, como citamos no início, ele concorre em todos os atos das suas criaturas, sejam atos bons, sejam atos maus. Quer dizer, essa palavra concorre, quer dizer que a responsabilidade da pessoa, do ser humano, permanece, mas Deus nunca perde o controle. Deus é que na verdade orquestra, organiza, administra, dirige, governa todas as coisas, irmãos. E na nossa vida, olhando para mim e para a sua vida, nós podemos também notar que a providência de Deus sempre tem um rosto humano. Deus pode usar até outros seres criados, não é? Na sua ação providencial, que é soberana, mas quase sempre a providência de Deus tem um rosto humano. É o que vemos aqui, irmãos.
Deus preparando tanto um como o outro, tanto Ruth como Boaz, para que eles estivessem agora juntos, para que isso concorresse para que os planos do Senhor fossem realizados. E, em primeiro lugar, nós podemos falar do instrumento da providência do Senhor chamado Ruth. Ruth é apresentada aqui com as suas características e ações que nos mostram o motivo pelo qual o livro leva o seu nome. Olhando, irmãos, para o versículo 16 do capítulo 1, nós encontramos a resposta que ela deu a Noemi, quando esta lhe autorizou o retorno para o seu povo, não é? Verso 16 diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Um texto que é tão celebrado até em casamento, é na verdade, irmãos, originalmente a palavra de uma nora para sua sogra. E através dessa palavra, vemos aqui características importantes e que merecem ser destacadas nesta palavra de Ruth a Noemi, nessa sua resposta, né? A primeira característica dessa mulher, instrumento da providência de Deus, é que ela era aguerrida. Eu quero dizer com isso é que ela era decidida. Não me enches para que te deixe, não me obrigue, ou me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmão, sem sombra de dúvida, há uma expressão forte, muito forte aqui, de decisão, de certeza de propósito. As colocações de Ruth são enfáticas, são fortes, não titubeando quanto ao que havia decidido e determinado já em seu próprio coração. Reparem que Ruth nem sequer cogitou por um segundo o abandono à sua sogra. Ela decidiu com firmeza que ela enfrentaria as dificuldades dos dias que viriam ao lado de Noemi. Vamos lembrar que quando Ruth disse essas palavras à sua sogra, elas ainda estavam desamparadas, ainda estavam iniciando o caminho de volta para a terra de Judá. A fome era uma realidade para elas. Humanamente falando, as perspectivas eram muito poucas, positivamente falando. Era um futuro imprevisível. Mas ela diz essas palavras de alguém que era decidida. E diz o verso 18 do capítulo 1, que vendo Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Você é alguém assim, aguerrido, decidido, em dias maus, em tempos de tempestade, de dificuldade? Veja que eu não estou falando aqui de teimosia. Estou falando aqui de decisão firmada, decisão tomada à luz daquilo que agrada ao Senhor. Mas nós vemos também que esta mulher é amorosa, por demais amorosa, não é? Ruth nos mostra isso, porque ninguém tomaria uma decisão tão importante, com tanta firmeza, se não fosse por amor, irmãos. Talvez o sentimento que nascera no coração de Ruth por Noemi, a sua sogra, fosse semelhante ao sentimento que uma filha tem por uma mãe, né? Eu penso assim. O apego afetivo de Ruth por Noemi é claro aqui. Primeiro, pela tristeza quando Noemi as dispensava, ela e a órfã, né, para que retornassem às suas famílias, para que reconstruíssem as suas vidas na própria terra delas. O texto diz que elas choravam com dor, choravam em alta voz, só pela possibilidade da separação. Mas em segundo lugar, irmãos, quando de modo firme ela decide negar a sua própria vida. Ela estava tomando esta decisão, irmãos, para continuar vivendo ao lado de Noemi, com Noemi, a sua sogra. Ela estava negando qualquer outra perspectiva na sua própria caminhada. Por isso ela mesma diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela estava disposta a morrer, irmãos, vivendo aquele contexto, aquele cenário que elas duas estavam vivendo. Essa de fato é a expressão máxima do amor
a um semelhante. Eu creio que nós só podemos comparar isso ao exemplo máximo do próprio Senhor Jesus, não é? Que sendo obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas, irmãos, vemos ainda que essa mulher chamada Ruth era temente a Deus. Ou seja, em outras palavras, gente, ela era crente. Porque tem algumas pessoas, e eu espero do fundo do meu coração não estar falando da sua vida, mas tem algumas pessoas que nós olhamos assim e falamos assim: ah, esse é crente. Tem outros que nós olhamos e falamos assim: não, esse aí não é não. Mas tem pessoas que a gente olha e fala: puxa, esse é cristão, esse é de Deus. E as palavras de Ruth nos mostram isso, irmãos. Mostram a inclinação do seu coração, mostram a decisão que ela tomou por Deus, quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Na verdade, no hebraico, essa é uma expressão que demonstra uma ação completa. O que na verdade ela estava dizendo é assim: você já não sabe, minha sogra, o teu Deus já é o meu Deus. Isso já está cristalizado, já foi consumado. É relevante, irmãos, que essa decisão e essa declaração foi feita num momento de extrema crise, de extrema dor, de perda, no qual ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Fica claro que ela não estava seguindo o Deus de Noemi por aquilo que o Deus de Noemi lhe dava, porque aquela situação, repito, aquele momento histórico ali era de privação, de escassez. Mas Ruth expressou o seu temor, a sua devoção a Deus, não num momento de júbilo e festa, mas num momento de dor, de desesperança. Contudo, irmãos, na certeza de que o Senhor dirige o nosso destino, e ainda que o fim viesse a ser trágico, era o Deus de Noemi, era o Deus de Israel, que agora não era só o Deus de Israel e o Deus de Noemi, era agora o Deus dela. O teu Deus é o meu Deus. Aliás, isso já é de um tempo. Mas nós podemos notar algo muito interessante ainda falando de Ruth, é que ela foi favorecida. Disse ela no capítulo 2, versículo 13, acompanhe aí: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ruth é favorecida, irmãos, como resposta de suas ações nobres, que nós já citamos aqui, não é? Irmãos, existe a lei da semeadura. O que o homem plantar, isso ele vai colher, não tenha dúvida. Quer sejam atos bons, quer sejam atos maus, a retribuição disso virá. E quem faz isso é o próprio Deus, na sua providência, como falamos no início. Deus provê, Deus sustenta, Deus dirige, Deus governa, e Ele mesmo retribui as ações dos homens, irmãos. E aqui nós vemos Deus retribuindo, não é? Ruth aqui é favorecida. Boaz, com quem ela está conversando aqui, no verso 13 do capítulo 2, é um instrumento que Deus usa para retribuir a dedicação, para retribuir o amor de Ruth para com Noemi, para com ele mesmo. Nesse caso, irmãos, o favorecimento não se dá simplesmente no campo dos benefícios materiais concedidos a Ruth, mas também no próprio alento que é trazido ali ao seu coração aflito, não é? No entanto, irmãos, há também uma referência profética aqui, nós já falamos disso. Há um paralelo estabelecido aqui. Ruth foi favorecida por ser escolhida para compor a geração do rei Davi. E isso nos remete, irmãos, a Maria. Lembra que de Maria, ou a Maria, Deus, através do anjo, disse: ó, tu és agraciada. Ou seja, você é favorecida, Maria. Há um paralelo aqui, irmãos, entre Ruth, favorecida para compor a geração de Davi, de onde viria o Cristo, e Maria, favorecida, agraciada por Deus, para gerar o descendente de Davi, o nosso mestre, o nosso redentor, o Senhor Jesus. Mas nós podemos ainda falar, irmãos, de mais uma característica, fruto da providência de Deus, através da vida de Ruth. Podemos falar que ela era proativa. De um tempo para cá, essa palavra passou a ser muito usada, né? E tem vários significados, né?
Proatividade é a característica, a marca própria de alguém que se antecipa às coisas e resolve essas coisas até antes. Está atenta ao que precisa ser feito antes dos demais. É proativo, aquele que pega e faz, aquele que age rapidamente, mas com sabedoria, com perspicácia, não é? E nós vemos aqui isso em Ruth. Ruth se dispôs, irmãos, a acompanhar a sua sogra, a ajudá-la no que fosse necessário. Nós lemos no capítulo 2, verso 7, disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, feixes, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Essa foi a resposta de um dos servos de Boaz, quando ele perguntou quem era aquela mulher, Ruth, na sua roça. E nessa resposta, irmãos, nós encontramos o apontamento desta proatividade. Encontramos aqui que Ruth era fiel, tinha vindo ainda jovem para uma nação estrangeira por amor à sua sogra e ao Deus da sua sogra, que agora era o seu Deus. Nós vemos aqui que ela era modesta, ela pede permissão por algo que poderia ser considerado até direito, e isso também estava prescrito na lei, não é? Que alguém muito empobrecido, desfavorecido, poderia caminhar atrás para pegar o que caía ali na colheita. Ela não precisava pedir permissão, mas assim ela fez. E mais, irmãos, ela era alguém trabalhadora, viu? Como a turma diz, trabalhadeira. Porque ela ficou ocupada com a tarefa de apanhar espigas o dia inteiro ali. O dia inteiro. Alguém que era proativo. Mas, irmãos, nós podemos e devemos falar também acerca do outro instrumento da providência de Deus aqui citado no livro de Ruth, que é o próprio Boaz. Da mesma maneira que Ruth é apresentada com características marcantes aqui, Boaz também é. Ele que é o outro protagonista desta história, humanamente falando, surge agora quando Ruth se dispõe a trabalhar para alcançar o sustento para a sua subsistência e também a da sua sogra. E as menções que são feitas a Boaz também são muito honrosas, irmãos. Eu fico pensando, se alguém, quando vai falar de mim, poderia falar o mesmo que vai falar agora aqui, que nós vamos ver aqui de Boaz, se alguém falar da sua vida. Como alguém já disse, né? Se alguém pegasse o megafone e saísse aí pelas ruas, mesmo em tempos de isolamento, falando então através do megafone, falando alto, de coisas, de pormenores da nossa vida, será que nós iríamos agradecer a Deus por aquilo que Deus faz e realiza em nós, ou nós coraríamos de vergonha? Mas nós vemos aqui menções honrosas a Boaz. E a primeira menção, irmãos, é que ele era igualmente temente a Deus. Levava Deus a sério. Não apenas incluía Deus, mas Deus de fato era o foco de Boaz em tudo que ele fazia. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, diz aí o versículo 4 do capítulo 2, o Senhor seja convosco. Responderam eles, o Senhor te abençoe. Era uma saudação peculiar aos servos de Deus em situações bem específicas, como no período da colheita, era o que estava acontecendo ali. Mas nesta saudação, irmãos, nós não vemos somente um oi, um olá, é um abençoar o próximo, é um abençoar ao irmão. E não é só nessa saudação que nós vemos o temor de Deus no coração de Boaz, né? Mas também quando ele fala a Ruth, no capítulo 2, verso 12, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Irmãos, o nome de Deus estava na sua boca, porque antes estava no seu coração, porque a cosmovisão desse homem com certeza era controlada por essa visão de Deus. Irmão, irmã, tem muita gente, a exemplo do que eu disse agora há pouco, que está na igreja, que é da igreja, que se intitula cristão, e que pertence pelo menos no hall de membros do conselho da igreja, está ali o nome dele, mas no dia a dia o nome do Senhor não está na boca, porque não está no coração. A pessoa vive como se pudesse viver a parte de Deus de segunda a sexta.
Isso é terrível, é triste. Esse homem é temente a Deus. E várias vezes, no que ele estava tratando, Deus, repito, não estava apenas incluído, mas Deus era o foco e o alvo. Nós vemos também, irmãos, que ele era alguém generoso e protetor. Então disse Boaz a Ruth, aí no versículo 8 do capítulo 2, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Boaz acolhe Ruth com generosidade e mais, irmãos, ele vai além das expectativas. É interessante esse ir além das expectativas, não é? Porque quando nós queremos abençoar, irmãos, alguém, nós não podemos fazer isso de forma mirrada. Nós podemos e devemos abençoar além do que se espera, além das expectativas. E isso, irmãos, nós vemos aqui na atitude de Boaz. Vemos ainda, irmãos, caminhando, que Boaz era alguém consciente de que tudo provinha de Deus. Era alguém consciente da soberania de Deus. Quando Ruth se lança a agradecer e a elogiar as ações de Boaz, ele imediatamente responde, tirando o foco de si mesmo. E ele deixa claro que é Deus quem estava abençoando a ela, a Ruth. Versículo 10 do capítulo 2. Então ela, inclinando-se rosto em terra, imagine a cena, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito. É o mesmo texto que acabamos de ler. Irmãos, ele era consciente de que, na verdade, ele era apenas um instrumento da providência de Deus, mas era Deus quem iria retribuir os atos bons, os atos que glorificavam a Deus na vida da própria Ruth. E essa atitude de Boaz demonstra sua consciência, irmãos, de que toda boa dádiva tem sua origem nele, no Senhor. Para ele, para Boaz, tudo que ele possuía só era possível porque Deus o havia agraciado. Repito, ele enxergava isso, que ele era apenas um instrumento da providência de Deus. Mas nós vemos ainda, irmãos, aqui em Boaz, a figura do resgatador. Embora ele fosse o segundo na lista de resgate, segundo a lei, ele é apresentado desde o princípio como sendo o resgatador. Isso é interessante. Vamos mencionar aqui do que se tratava essa lei, né? A lei do resgate dizia que o parente masculino consanguíneo mais próximo teria o dever de preservar o nome e os bens da família. E esse dever poderia envolver várias coisas. Por exemplo, vingar a morte de um membro da família. Comprar de volta bens da família que tinham sido vendidos para pagar as dívidas. Comprar de volta até um parente vendido como escravo com a finalidade de pagar, quitar dívidas. E também casar-se com a viúva de um parente falecido para suscitar a descendência desse parente. Entretanto, irmãos, esses deveres poderiam ser recusados ou até renunciados sob determinadas circunstâncias. Boaz era então um resgatador, contudo, ele não era o único e nem o primeiro na ordem ali. Agora, irmãos, os desdobramentos desse relato aqui do livro de Ruth nos lançam para a próxima característica de Boaz. Ele era um homem justo. No capítulo 3, primeiros versos, nós temos o relato de como Ruth foi instruída por Noemi para, vamos dizer assim, pedir em casamento a Boaz. Foi praticamente isso, viu, irmãos? Capítulo 3, a partir do verso 1, você pode ler comigo? Diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. E está aqui também no verso 9, irmãos.
porque ela fez aquilo que foi orientado por Noemi, até que ela vê Boaz despertando, e no verso 9 acontece isso. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth foi obediente, irmãos. Ruth seguiu ali estritamente as orientações da sogra. E nesse relato, irmãos, nós percebemos também um outro aspecto característico de Boaz, né? Porque o seu proceder foi justo em todo o momento. Ruth se apresenta como aquela que era alvo da aplicação da lei do resgate por parte dele. Mas embora fosse isso verdade, ainda que houvesse apreço de Boaz por Ruth, ele tinha que ser justo. E ele o foi. Ele não poderia ser injusto. E ele responde, verso 12: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Boaz, no entanto, não se absteve da sua obrigação, tampouco ele rejeitou Ruth com isso. Ele lhe prometeu ser o resgatador, como se estivesse dizendo: olha, eu vou casar com você, mas eu preciso resolver isso antes com quem está antes de mim nessa lista. E ele age assim, irmãos, e vai até onde estavam os homens da cidade, vê aquele outro resgatador, também parente mais próximo, passando. Eles conversam ali. A princípio esse outro homem acena positivamente, mas depois calcula bem, é o que dá a entender o texto, e fala: não, porque ao assumi-la como minha esposa, eu vou prejudicar a minha. Eu não, toma você a Ruth como esposa. E um sinal até interessante, né? Eles tiraram o sapato, que era uma confirmação do negócio ali, né? E assim, irmãos, diante de todos, os laços matrimoniais foram ali tomados, ali feitos. Boaz toma Ruth, se casa com ela, conforme havia lhe dito. Eu estou caminhando para o final da minha mensagem, irmãos, mas eu preciso ainda falar algo aqui. Para terminar, falando sobre o contexto aqui, em que vemos a ação do Deus providente, nós sabemos que Boaz e Ruth se uniram segundo a providência do Senhor, os propósitos soberanos dele, e fizeram isso seguindo o que determinava a palavra de Deus, no meio de uma grande crise inicial, né? Que apontava para um quadro de desesperança. Deus direcionou todas as coisas segundo a sua providência. Duas pessoas que provavelmente nunca viriam a se conhecer, nunca viriam, portanto, a se unir. Essas duas pessoas formaram um casal temente a Deus e que fizeram parte do cronograma de Deus na história humana, e que teriam entre seus descendentes o rei Davi. Vamos lembrar que Obed, o filho que seria gerado deles, foi o avô de Davi, e de cuja linhagem viria o nosso Salvador, o Senhor Jesus. A nossa confiança na providência de Deus deve ser constante, irmãos, quer na abundância, quer na escassez, no sossego, nos momentos difíceis, certo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, por causa de algumas coisas que nós vemos e passamos nesse mundo caído, nesse mundo em pecado, nós somos tentados a vacilar na nossa fé, não é? Não dê espaço a isso, não dê espaço à incredulidade na sua vida. Descanse mais em Deus e na sua providência. Até peço que você faça uma lista, escreva mesmo, das situações que ocorreram, nas quais você consegue claramente perceber a mão de Deus, a providência do Senhor. Em meio às lutas e dificuldades, continue esperando com fé. O Deus da providência trabalha por você enquanto você espera assim com fé. E espere dessa forma até que a providência divina se manifeste, trazendo alívio, trazendo livramento. Lembrando, né, do que dissemos há pouco, que a providência de Deus quase sempre tem um rosto humano. E glorifique a Deus, irmão e irmã,
Dê glória ao Senhor pelas manifestações providenciais derramadas na sua vida. Porque quanto mais eu e você observamos a obra da providência, mais eu e você descobrimos o cuidado de Deus por nós. Eu quero citar aqui William Cowper, um compositor, um poeta inglês, que enfrentou severas crises de depressão. Muitas vezes ele chegou até o ponto de atentar contra a própria vida. Chegou a esse ponto em virtude da doença. Algo com certeza terrível, não é? Mas mesmo nesse vale sombrio, irmãos, Cowper escreveu hinos traduzidos até hoje, cantados até hoje no mundo inteiro. E uma das suas expressões mais frequentes, expressão que tem confortado milhões de pessoas ainda hoje, é essa: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Muitas vezes as circunstâncias são sombrias e amargas, perdas financeiras, a incerteza quanto ao dia de amanhã, luto na família, enfermidade dentro de casa, casamento abalado e assim por diante. Muitas vezes, irmãos, o mar da vida realmente se revolta e parece impossível navegar, né? Há momentos, irmãos, em que nós somos realmente assolados por pressões externas e por temores internos. Tantas vezes nós somos ameaçados, é verdade, por laços de morte, por angústias do inferno. Mas mesmo que essas circunstâncias sejam carrancudas, como escreveu Cowper, atrás delas nós podemos ver a face sorridente de Deus. A providência do Senhor só nos parece carrancuda, né? É aquela história verdadeira que o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. O fato, irmãos, de estarmos no miolo da tempestade não significa que Deus está indiferente à nossa dor. O fato de não vermos, de não sentirmos a presença de Deus algumas vezes, não significa que Ele está ausente. Nós sabemos disso, não é verdade? Mas precisamos viver estas coisas, irmãos. Viver aquilo que cremos. O fato de vermos as circunstâncias se agravando no nosso país, na nossa cidade, não significa que Deus esteja inativo. Na verdade, nessas horas mais sombrias, a palavra de Deus, o testemunho da palavra eterna é que Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Porque, irmãos, Ele é o Deus providente. Ele é aquele que consegue, que tem o poder para transformar vales em mananciais, choro em alegria, noite escura em manhãs de luz. O Deus que resgatou Ruth da fome e da miséria, e que correspondeu à sua esperança, mudando os seus dias de caos em dias abençoados, irmãos. O Deus que a tirou dentre os moabitas, para colocá-la entre os ancestrais de Cristo. Mesmo que você não veja nada, não sinta Deus, Ele está provendo, Ele está preservando, Ele está dirigindo, Ele é o Deus da providência, Ele está governando todas as coisas e situações, Ele está agindo para o seu bem. Às vezes nós olhamos para a nossa vida pelo avesso e parece que nada faz sentido, né? Mas a gente pode lembrar aqui da música do reverendo Estênio Marços, né? A música do tapeceiro, porque parece que tudo está de ponta cabeça ou nada faz sentido nessas horas. No entanto, Deus está trabalhando como tapeceiro, coordenando todas as circunstâncias, porque eu e você não somos governados pelo acaso, não somos dirigidos pelo determinismo. Nós não somos regidos pela sorte, irmãos. Não somos conduzidos pelo azar. Deus é quem dirige o nosso destino. As rédeas da nossa vida estão nas mãos daquele que está sentado, por assim dizer. Quem fala isso sempre é o reverendo Hernandes, né? As nossas vidas, as rédeas da nossa vida estão nas mãos daquele que está na sala de comando do universo. Ele trabalha por nós, trabalha para aquele que nele espera. Então o fim da nossa jornada não é o fracasso, é a glória.
Nós não marchamos rumo a um ocaso sombrio, né? Nós caminhamos para o alvorecer de uma eternidade gloriosa, o dia de Cristo. Portanto, irmão e irmã, ainda que a providência pareça ser carrancuda, logo a seguir, eu e você podemos ver a face sorridente de Deus. Que esta seja a nossa convicção, hoje e sempre, para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do nosso Deus, o Deus da providência. Amém? Que Deus, irmãos, nos abençoe. Nós agora vamos cantar ao nosso Deus, vamos cantar um cântico ao Senhor, o cântico que fala, irmãos, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele que é o soberano, Ele que é o poderoso, Ele é aquele que faz infinitamente mais nas nossas vidas. Vamos, antes de encerrar o nosso culto nesta noite, celebrar esta verdade, cantando ao Senhor. Eu venho a cada dia, venho cheio de alegria, me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Os Teus caminhos, meu Senhor, pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. E pedimos infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Uma vez, sim, eu sei, Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel.
Deus tremendo, És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Tua palavra, fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, porque tudo que pedimos infinitamente mais, do que tudo que sentimos infinitamente mais, do que tudo que pensamos infinitamente mais, do que tudo que nós cremos infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém. Nós possamos estar convictos de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Nós vamos encerrar o culto desta noite com muita alegria pela oportunidade dada pelo nosso Deus, não é? A cada um de nós. Quero convidar o presbítero André, nosso irmão Deco, para nos dirigir nessa oração de consagração. Vamos ter depois a bênção apostólica encerrando o nosso culto. Boa noite, igreja. Eu quero saudar a todos na graça, na paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E antes de orar, eu quero trazer uma palavra à igreja bem rápida. Não quero falar hoje de Covid, não quero falar de quarentena, nem de pandemia e nem de todos os seus desdobramentos. Já fomos por demais, né? Preenchidos com tanta história a respeito disso, tantas mensagens. Mas hoje eu quero agradecer a Deus, uma palavra de gratidão, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo também vai compartilhar dessa mensagem, que é pela vida do nosso pastor Ricardo. Ele que tem sido uma bênção na vida da nossa igreja. Nesses tempos difíceis, assim como eu e como você, ele também está vivendo no isolamento social. Não é diferente. Mas a gente tem visto como ele tem trabalhado, se dedicado, logo pelas manhãs, ouvindo a mensagem que ele tem postado, à noite nos cultos de oração, durante toda a semana, o culto de domingo. Irmãos, o trabalho aumentou e aumentou bastante. E não é só isso, os atendimentos pessoais, os aconselhamentos, tudo virtualmente. Mas, irmãos, nós temos sido realmente abençoados pela vida do nosso pastor. E nós queremos aqui pedir para que Deus realmente o sustente cada vez mais. Que Deus continue derramando a sua graça sobre a vida do pastor, sobre a vida da sua família, que também tem acompanhado ele,
tem sido realmente o apoio necessário nessas horas, ajudando ele nas transmissões, nos hinos, nos cânticos. Ó Deus, como nós temos realmente sido abençoados pela vida do teu servo aqui. E nós, como igreja do Senhor, estamos com os nossos corações alegres de saber que foi o Senhor mesmo quem o trouxe até aqui. E nós estamos felizes por isso. Pastor, que o Senhor se sinta abraçado por nós. Igreja, se você ainda não faz isso, coloque a vida do pastor e da sua família nas suas orações diárias. Ele precisa, como ele mesmo diz, não existe heróis da fé. Ele não é um super-herói. Ele é um homem como eu, como você, uma pessoa comum, mas que necessita realmente das nossas orações. Que Deus continue fortalecendo a vida do nosso pastor, dando sabedoria para que ele continue sendo bênção nas nossas vidas, nos nossos lares, como tem sido desde quando chegou aqui e principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de isolamento social. Nós não temos deixado de ouvir a mensagem do Senhor, porque realmente Deus tem usado o pastor Ricardo como realmente instrumento vivo nas mãos dele e para o nosso benefício. E vamos orar neste momento, agradecendo por este culto e também pela vida do reverendo Ricardo. Ó Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, por este momento tão precioso, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque para nós é um privilégio, em tempos tão diferentes, momentos difíceis que nós temos passado, ó Deus, incertos, mas, ó Pai, nós cremos que o Senhor está no controle realmente de tudo, e nós não queremos dizer isso como foi dito, que seja um jargão, mas na certeza realmente que o Senhor está à frente de tudo isso. Nada tem passado desapercebido do Senhor. O Senhor não está com os olhos vendados, com os ouvidos tampados. O Senhor está atento a tudo isso, ó Deus, e nada acontece sem a Tua permissão. Ó Deus, aprendemos hoje, ó Pai, que o Senhor é o Deus da providência, e nós temos realmente visto isso acontecer nas nossas vidas, ó Pai. E é em tempos difíceis assim, que nós realmente sentimos, ó Pai, que nós presenciamos a Tua providência em nossas vidas, ó Pai. Não foi lá no passado com os Teus servos, nos relatos bíblicos, mas, ó Pai, acontece realmente hoje em tempos presentes. E nós podemos desfrutar disso, ó Deus, de saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor zela por nós, que o Senhor, ó Deus, não se aparta de nós em nenhum momento da vida. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem dado a Tua paz. Ó Pai, nós temos ouvido, visto coisas, ouvido informações, ó Pai. Nós ficamos muitas vezes desorientados, sem saber o que vai acontecer. E, ó Deus, por que não dizer muitas vezes angustiados e temerosos, ó Pai. Mas, ó Deus, o meu pedido, ó Pai, e eu quero que esse seja o pedido do Teu povo, é que isso não roube a nossa alegria de viver, ó Pai. Porque a nossa alegria não está nessas coisas, mas a nossa alegria está, ó Deus, na Tua presença. É o Senhor que é a nossa alegria. Ó Deus, nós queremos realmente, em todos os momentos, não só nos momentos bons, mas também e principalmente nos momentos mais difíceis, nos regozijarmos no Senhor, ó Deus, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor quem cuida, quem sustenta, e é o Senhor que provê todas as coisas na nossa vida, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do nosso pastor, pela dedicação, pelo carinho, pelo amor dele à Tua obra e ao Teu povo, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor continue sustentando a vida dele, dando sabedoria, força. Ó Deus, nós sabemos que ele sente, como nós, cansaço, desânimo muitas vezes. Ó Deus, um coração angustiado, e por que não dizer isso, ó Deus? Mas obrigado, porque o Senhor é quem tem sustentado a vida dele. Continue, ó Deus, usando ele tremendamente nas nossas vidas. Ele, a família dele, ó Deus, essa família que nós amamos, família que tem sido bênção especial aqui na vida da Tua igreja, ó Deus. Ele, a sua esposa e seus filhos, que o Senhor continue sustentando pela Tua mão forte e poderosa,
derrame da sua paz, da sua graça, do seu amor sobre a vida dele e da sua família, ó Deus. E assim também é o nosso pedido sobre a vida da tua igreja. Nos dê realmente, ó Pai, a certeza de que o Senhor é quem tem sustentado a vida da tua igreja, ó Pai. Obrigado, porque ela é tua. O Senhor comprou e comprou por um alto preço, ó Deus. E nós te agradecemos por isso. Obrigado mais uma vez por esta noite, pelo privilégio de termos sido abençoados pela tua palavra. E é no nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor conosco estejam, conosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Um fraterno abraço em você, irmão e irmã, que tenhamos uma semana abençoada.